Livro dos Monstros, episódio de hoje, Demônios, Balor, Balgura e Shazmi. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Então vamos para a primeira criatura, o primeiro monstro, o primeiro demônio do cast de hoje, o Balor em português, ou Balor em inglês, como o pessoal fala. E qual que é a aparência dessa criatura, desse demônio? Se você assistiu o filme Senhor dos Anéis, você já sabe do que se trata. Imagina uma criatura grande, alta, forte, humanoide. A cabeça lembra um pouco um cachorro misturado com um touro. Ele tem 2 chifres e um par de asas nas costas. Numa das mãos ele segura um chicote de fogo e na outra mão ele segura uma espada com eletricidade. E qual que é a descrição desse demônio, Balor ou Balor? Figuras de maldade ancestral e terrível, Balors comandam como generais sobre os exércitos demoníacos, almejando crescer em poder à medida que destroem quaisquer criaturas que se oponham a eles. Empunhando um chicote flamejante e uma espada longa que canaliza o poder da tormenta, o poder de batalha de um Balor é alimentado por ódio e raiva. Ele canaliza sua fúria demoníaca em seus espasmos mortais, sucumbindo em uma explosão de fogo que pode destruir até o mais resistente dos oponentes. Antes de eu partir para o quadro de estatísticas do Balor, aqui existe mais um box de texto no Livro dos Monstros que vai se aplicar a todos os outros demônios que eu vou ler, que é uma variação da regra chamada Invocação de Demônios. Aqui diz o seguinte: alguns demônios podem ter uma opção de ação que os permite invocar outros demônios. Aí, essa habilidade, essa ação se chama Invocar Demônio, uma vez ao dia, e o demônio escolhe o que invocar e tenta uma invocação mágica. E aí o livro apresenta, para cada tipo de demônio, um percentual de chance de invocar outros demônios. Não vale a pena eu descrever isso agora porque ficaria muito chato, mas ele finaliza aqui dizendo o seguinte: um demônio invocado aparece num espaço desocupado a até 18 metros do invocador, agindo como um aliado dele e não pode invocar outros demônios. Não faria demônios infinitos, né? Ele permanece por 1 minuto, ou seja, 10 turnos se tiver um combate, até seu invocador morrer ou até seu invocador dispensá-lo com uma ação. Então tá aqui, variação de regra, invocação de demônios. E agora vamos para o bloco de estatísticas do Balor. O Balor, ou Balor, é um corruptor enorme. E corruptor também é fiend em inglês, né? E esse enorme ocupa no tabuleiro, se você estiver usando o tabuleiro para poder jogar, 3 por 3 quadradinhos. Então, do tamanho de um gigante. Ele tem a tag demônio e o seu alinhamento, sua tendência é caótico e mal. Sobre sua classe armadura, ela é 19, uma armadura natural. Pontos de vida, 262, bastante. Deslocamento, 12 metros andando e voando 24 metros. Bastante também. Agora, não tem como, né? Todos os atributos extremamente acima da média. Todos. Força 26, Destreza 15, Constituição 22, Inteligência 20, Sabedoria 16 e Carisma 22. Imagina lutar com um negócio desse aqui. Teste de resistência tem Fortitude mais 14, Constituição mais 12. Sabedoria, que é o mais fraquinho aqui, mais 9 e Carisma mais 12. Olha só o bônus de um bicho desse. Ele tem resistência a dano elétrico, ou seja, resistência metade do dano, certo? Elétrico, frio, contusão, cortante e perfurante de ataques que não sejam mágicos. Agora, imunidade a dano, fogo e veneno não vai fazer nada no Balor. Imunidade à condição também envenenado, claro, né? Já sobre os seus sentidos, ele tem visão verdadeira de 36 metros, ou seja, não tem como se esconder de um bicho desse. Percepção passiva de 13. No máximo você pode tentar ser silencioso ou ficar atrás de uma parede. Idiomas, ele fala, compreende, lê, escreve, enfim, abissal, e usa telepatia de 36 metros. Então ele vai entender todas as criaturas que ele se comunicar. E o seu nível de desafio, gente, 19. 19. Significa que precisa de pelo menos uns 4 personagens de nível 19 para poder enfrentar esse bicho e o pessoal sair meio cansado da luta, né? Conseguir ganhar o combate e derrotar a criatura e ficar ali vivo. É muito forte.
Ele concede 22 mil pontos de experiência se derrotado ou morto. Bom, ele tem aqui uma habilidade, uma característica chamada Armas Mágicas. Os ataques com armas do Balor são mágicos, é claro, né? E aí ele tem uma aura flamejante, ou seja, em volta dele tem um efeito que fica em constante funcionamento. No começo de cada turno do Balor, cada criatura até 1,5 metro dele sofre 10, ou seja, 3d6 de dano de fogo, e objetos inflamáveis na aura que não estejam sendo vestidos ou carregados incendeiam. Ou seja, ele é tão quente que se chegar muito perto dele as coisas vão incendiar e vai causar dano de fogo. Uma criatura que toque o Balor ou atinja com ataque corpo a corpo, enquanto estiver dentro desse 1,5 metro dele, sofre também mais 10 de dano de fogo. Muito forte. Ou seja, encostou nele, a coisa piorou, né? Outra característica que ele tem é espasmos de morte. Quando um Balor morre, ele explode e cada criatura a até 9 metros dele deve realizar um teste de resistência com dificuldade 20 ou sofrer 70 de dano, 20d6 de dano de fogo, se falhar nesse teste de resistência, ou metade se tiver sucesso. Ele basicamente é uma bola de fogo quando morre. A explosão incendeia objetos inflamáveis na área que não estejam sendo vestidos ou carregados e destrói as armas do Balor, claro, né? Pra não ficar ali dando bobeira pros aventureiros pegarem e sair usando de alegre, né? Então tá aí, ele desaparece deixando uma bola de fogo no lugar dele, causando explosão ao redor. Outra característica é resistência à magia. O Balor possui vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. E por fim, suas ações são: ele tem ataques múltiplos, ou seja, ele realiza 2 ataques, um com sua espada longa e um com seu chicote. Então vamos ver o que essas armas fazem. Espada longa é um ataque corpo a corpo com arma, mais 14 para atingir. O alcance é 3 metros, ou seja, 2 quadradinhos no tabuleiro, apenas um alvo. Se acertar, vai causar dano cortante de 21 ou 3d8 mais 8. E aí, além disso, desse dano cortante, 13 de dano elétrico. É porque a espada dele corta e tem a eletricidade, que são 3d8 se você quiser rolar os dados. Se o Balor atingir um acerto crítico, ele joga os dados de dano 3 vezes ao invés de 2 vezes. Nossa, imagina, mata na hora, né? Já sobre o chicote, é um ataque corpo a corpo com arma, mais 14 para atingir, o alcance é de 6 metros, apenas um alvo. O acerto é 15 ou 2d6 mais 8 de dano cortante, mais 10 ou 3d6 de dano de fogo, e o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de força com dificuldade 20 ou será puxado para 4,5 metros em direção do Balor. Ou seja, o chicote enrola e prende no alvo, e aí quando ele puxar, ele vai tentar trazer a criatura para perto dele. Por isso que o teste tem que ser tão difícil, né? Dificuldade 20. Para conseguir resistir e não ir perto do Balor. E por fim, ele tem teletransporte. O Balor teletransporta-se magicamente junto com todo o equipamento que esteja vestindo ou carregando para até 36 metros de distância num espaço desocupado que ele possa ver. E aqui é mais estratégico, né? 36 metros não é uma distância longa, é mais para ele realmente precisar se posicionar ou, sei lá, fugir numa situação emergencial. E para fechar o Balor, aqui também tem um pedaço de papel simulando que alguém escreveu uma nota à mão que diz o seguinte: Demônios são dolorosamente difíceis de invocar e controlar. Não é um fardo para os fracos de coração ou os fracos de espírito. Esse trecho foi retirado do livro Demonomicon de Igwilf. Ideia de aventura. Uma ideia de aventura que não seja igual à passagem do livro do Senhor dos Anéis. Percebam que o Balor, ou Balor, é uma criatura muito, muito forte. Provavelmente, se você estiver jogando uma aventura, você ainda não estará com um personagem nesse nível, provavelmente, porque é difícil chegar nesse nível, e também é mais difícil ainda você começar uma aventura estando com o personagem nesse nível. Por que eu estou falando isso? Porque o ideal seria que não houvesse um conflito ou um combate direto dos personagens de nível mais baixo com o Balor, frente a frente. Mas nada impede de você colocar essa criatura grande e forte, o Balor, para poder fazer um grande estrago no campo de batalha. Então imagine que uma cena, uma situação onde os aventureiros foram chamados para poder ir em busca de um objeto onde
está escondido a essência do Baelor para que o demônio possa ser destruído do plano material, porque ele foi invocado, ele veio para o plano material, e agora ele precisa ser destruído porque uma vez que ele foi trazido ao plano material, ele foi, trazido dentro do castelo, atacou todo mundo, ele não conseguiu ser contido, ou até funcionou por um tempo a contenção dele, depois alguém fez alguma besteira, e aí ele tá causando o caos e o terror lá dentro. E aí ele usa a espada e destrói, ele usa o chicote e arrebenta, e vai causando destruição, e aí ele tá solto, e dentro do reino ele tá fazendo a limpa, né? E aí os aventureiros têm que correr contra o tempo para poder encontrar algum objeto, alguma coisa que tenha a ver com a essência dele, talvez tenha a ver até com algum livro de maldade que foi usado para poder fazer o ritual para evocar o Baelor, e aí lá dentro do livro tem a informação que é necessária para encontrar a essência dele, e aí basta, talvez, destruir a essência ou o objeto para que o Baelor desapareça. Então, perceba que é uma cena de desespero, é uma cena de destruição, né? O Baelor é um demônio caótico e maligno e vai ser difícil de controlar uma criatura dessa, uma vez estando no plano material. E, se você achar que você tem uma ideia boa também e quiser compartilhar, acesse rpgnext.com.br e entre no nosso fórum. Lá dentro você pode escrever a sua ideia de aventura baseada em monstro. O link também para facilitar está no post desse episódio. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. Agora chegou a vez de Barlgura. Qual é a aparência dessa criatura, desse demônio? Imagina um gorila, grande, forte, com uma cara endemoniada, pelos vermelhos por todo o corpo e em seus 2 braços, perto do punho, ele possui 2 braceletes metálicos. Será que isso é um item mágico? Será que isso é só um enfeite? No lábio também ele parece ter um piercing, então é um demônio que tem um pouco de vaidade aqui. E qual que é a descrição do Barlgura? O Barlgura representa a selvageria e brutalidade do abismo. Barlguras juntam-se em bandos para derrubar os inimigos mais resistentes, guardando troféus horrendos de suas vitórias e decorando seu território com tais objetos. Então provavelmente aqueles itens metálicos no corpo deles são troféus. Um Barlgura parece um orangotango poderoso, com uma terrível fisionomia caída e presas saltando de sua mandíbula. Medindo um pouco mais de 2,4 metros, ele possui ombros largos e pesa 325 quilos. Ele se move como um macaco pelo solo, mas escala com grande velocidade e agilidade. Ele deve lembrar também o tanque do Left 4 Dead. Muito bom. Vamos então para o bloco de estatísticas do Barlgura. Ele é um corruptor grande, ou seja, um Fiend, Large Fiend. E aí esse grande é porque é mais ou menos o tamanho de um ogro, ou seja, ele vai ser menor que o Baelor. Ele também tem a tag de demônio e também é caótico e maligno. Ele tem uma classe de armadura de 15, armadura natural, pontos de vida 68. Então aqui já é bem mais fácil de ser enfrentado. Deslocamento 12 metros, ou seja, ele é rápido e escalando também tem a mesma velocidade de 12 metros. Sobre os seus atributos, ele tem bastante atributo acima da média, que é a força, claro, 18, destreza 15, bem ágil, constituição 16 também. Agora a inteligência dele é 7, carisma é 9, mas a sabedoria dele é alta, 14. Sobre os testes de resistência, ele tem mais 5 para destreza e mais 6 para constituição. Perícias, furtividade mais 5 e percepção mais 5. Tá ok. Resistência a dano elétrico, fogo e frio, ou seja, metade do dano se sofrer um desses 3 tipos de dano. Agora ele tem imunidade a veneno e, claro, a condição também de envenenado. Sentidos, percepção às cegas de 9 metros e visão no escuro de 36 metros, o que é bem longe. Percepção passiva dele é 15, ok. Idiomas abissal e também telepatia de 36 metros igual ao Baelor. E o seu nível de desafio é bem mais baixo, nível de desafio 5, concedendo 1.800 de XP para quem derrotá-lo ou matá-lo.
Bom, sobre suas habilidades, ele tem aqui uma que se chama Conjuração Inata. Eita, vai fazer magia. A habilidade de conjuração de um Balgura é Sabedoria, com uma dificuldade de resistência de magia 13. Ele pode conjurar inatamente as seguintes magias, sem a necessidade de componentes materiais. Então, uma vez por dia cada, a magia Constrição e Força Fantasmagórica. E 2 vezes por dia cada, Disfarçar-se e Invisibilidade, só que apenas nele, ok? E aí, outras 2 habilidades que ele tem, a primeira é Descuidado. No começo do seu turno, o Balgura pode receber vantagem em todas as jogadas de ataque corpo a corpo que ele realizar durante esse turno, mas todas as jogadas de ataque contra ele têm desvantagem até o início do seu próximo turno. É a mesma habilidade que o Bárbaro tem, que é o Reckless, que é o descuidado mesmo. E também ele tem o salto em corrida. O salto em distância de um Balgura é de 12 metros e seu salto em altura é de 6 metros quando ele realizar uma corrida antes. Então ele salta essa altura independente da rolagem ou da força que ele tem. E as ações, ele tem ataques múltiplos, ou seja, ele faz 3 ataques. 3 com sua mordida, 1 e 2 com seus punhos. Uau, então ele tem uma boca só, uma mordida, tem 2 punhos, dá 2 socos. Então a mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais 7 para atingir, o alcance é 1,5 m apenas um alvo, se acertar 11 ou 2d6 mais 4 de dano perfurante, porque os dentes são pontudos. E o punho também é um ataque corpo a corpo com arma mais 7 para atingir, o alcance também 1,5 m, ou seja, adjacente a um alvo, se acertar 9 de dano, o dano é menor do que a mordida. 1d10 mais 4 e o dano é de contusão, porque ele tá com a mão fechada e ele vai dar porrada, vai amassar. É isso. O Balgura é um monstrão, é um demônio realmente forte, né? Uma criatura forte, tipo um macacão forte. E além de ele ser forte, ele tem aí essas magias, ou seja, uma criatura que fica invisível. Dá pra causar um trabalho bastante alto aí, chegar perto de alguém invisível, né? E a hora que ele chega perto e causa 3 ataques, é bem forte. Ideia de aventura com Balgura. Bom, como deu pra ver, é uma criatura bem mais simples, bem mais fraca, se comparada com o demônio anterior, o Balor. Então é mais fácil de colocar essa criatura, ou mais de uma, né, em confronto direto com os aventureiros. Lembrando que, como ele tem uma inteligência abaixo da média, ele realmente é mais monstrão. Então não vai dar pra, talvez, negociar tanto ou fazer planos mirabolantes com essa criatura. No entanto, imagina a seguinte cena. Aquela cena de que o Balor tá solto e tá causando terror. Para os aventureiros conseguirem chegar até o local que está a essência do Balor, eles têm que passar pelos Balguras. E aí, imagina numa cena onde que eles estão tentando andar, e aí, de repente, as criaturas aparecem do nada em volta deles. E esses macacão, demônio forte, com pele vermelha, com esses dentes gigantes saindo da boca, todos prontos para poder trucidar os aventureiros. Então, imagina uma cena de emboscada feita pelos Balguras. Extremamente aterrorizante, né? Imagina ele indo pra cima com tudo, sendo descuidado e fazendo ainda os ataques com vantagem. Então é capaz de derrubar ali, dependendo do nível dos aventureiros, né? Numa rodada só. Ou pelo menos derruba todos os soldados que estão protegendo os aventureiros. Tá aí, pronto. Os Balguras vão ser utilizados para poder destruir qualquer grupo de soldados que está caminhando junto com os aventureiros para protegê-los nessa missão de encontrar a essência do Balor, para poder devolver o Balor de volta ao abismo. E não se esqueça que se você tiver uma ideia de aventura, deixe registrado no fórum do RPG Next em rpgnext.com.br. Por fim, o Chasme, ou em inglês Chasme, é uma criatura que parece um pernilongo ou uma mosca gigante. É nojento. Parece um inseto, que ele tem até um cabelo humano e a cara dele parece uma máscara. E na ponta, onde ficaria ali a boquinha da mosca ou do pernilongo, parece um cone muito comprido e pontudo, como se fosse uma ferramenta de perfuração. O seu corpo de inseto possui 2 pares de asa nas costas e a carapaça dele parece ser bem grossa. E o que o livro descreve aqui do Chasme? Esse demônio repugnante lembra o cruzamento indescritível de um humanoide com um mosquito. Ah, tá aí o motivo de ter um cabelo de gente. Um chasme se equilibra sobre 4 patas finas que podem se prender em paredes e tetos.
Um zumbido precede a aproximação de um chasme, infligindo uma terrível letargia nos inimigos que fiquem expostos ao ataque. Os modestos chasmes servem a mestres mais poderosos como interrogadores ou capatazes. Um chasme vive para distribuir tortura e punição, e tem um talento especial para detectar demônios que tenha desertado de seus senhores. Olha só. Capturar e trazer de volta mais traidores permite que o chasme atormente a vítima sem medo de represálias. Olha, gostei, hein? Vamos ver então. Então vamos para o bloco de estatísticas do chasme, ou chasme. Ele é um corruptor, um fiend grande, então aqui do tamanho de um cavalo. Imagina esse bicho inseto aqui, mosquitão. Tem a tag de demônio e também é caótico e maligno, né? Todos os demônios vão ser caóticos e malignos. Sua classe de armadura é 15, uma armadura natural. Pontos de vida 84, caramba, mais do que o Bargura. Uau! Ele tem um deslocamento de 6 metros e voo 18 metros. Sobre os seus atributos, ele tem força 15, destreza 15, constituição 12, inteligência 11, sabedoria 14 e carisma 10. Nenhum atributo abaixo da média, né? Abaixo de 10. Então, uma criatura bem forte também. Teste de resistência, ele tem mais 5 em destreza e mais 5 em sabedoria. Percepção, mais 5. Até aqui tá razoável. Resistências a dano elétrico, fogo e frio. Imunidade a veneno e também condição veneno, envenenado, não pode ser envenenado. Sentidos, percepção às cegas de 3 metros e visão no escuro 36 metros. E percepção passiva de 15, uma boa percepção passiva. Idiomas também ele fala abissal, entende abissal e tem telepatia de 36 metros. Seu nível de desafio é 6, 2.300 pontos de experiência. Bom, na parte de características, habilidades, ele tem a escalada aracnídea, ou seja, o chasme pode escalar superfícies difíceis, incluindo andar de cabeça para baixo em tetos, sem precisar realizar um teste de habilidade. Então, simplesmente ele sai andando à vontade por qualquer superfície, né? Desde que possa andar tranquilamente. Ele tem resistência à magia, ou seja, ele possui vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos, e ele tem a habilidade de zumbido, que estava lá na descrição que eu disse agora há pouco. O chasme produz um zumbido terrível ao qual demônios são imunes. Ainda bem. Qualquer outra criatura que começar seu turno a até 9 metros do chasme deve ser bem sucedida em um teste de resistência de constituição com dificuldade 12 ou cairá inconsciente por 10 minutos. Nossa! Uma criatura que não puder ouvir o zumbido é automaticamente bem sucedida na resistência. O efeito da criatura acaba se ela sofrer dano ou se outra criatura realizar uma ação para jogar água benta nela. Olha só, água benta, que legal. Se o teste de resistência de uma criatura for bem sucedido ou se o efeito terminar nela, ela fica imune ao zumbido pelas próximas 24 horas. Perfeito. E a ação que o chasme tem é a picada. Só tem esse ataque, ó. É um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir. O alcance é 1,5 metro e uma criatura apenas. Se acertar, causa 16 de dano, ou seja, 4d6 mais 2, e o dano é perfurante, mais 24, 7d6 de dano necrótico. E o máximo de pontos de vida do alvo é reduzido num valor igual ao dano necrótico sofrido. Nossa, ele suga realmente a essência da vida da pessoa. Se esse efeito reduzir o máximo de pontos de vida da criatura a 0, a criatura morre. Essa redução no máximo de pontos de vida de uma criatura dura até a criatura terminar um descanso longo ou até ela ser afetada pela magia restauração maior. Isso aqui é um terror para todo aventureiro. Olha só, esse bicho ele é mais forte, esse demônio é mais forte do que o Bargura. Então tome cuidado ao criar um combate também com os dois juntos, hein? E falando em tomar cuidados, eu venho trazer aqui a ideia de aventura que eu tive, que é uma continuação da ideia da aventura anterior com os Barguras. O que eu acho que seria interessante então, imagina que os aventureiros estão indo atrás da essência do Balor para poder expulsar esse demônio do plano material. E aí eles começam a ouvir um zunido, esse zunido muito forte do chasme. E aí alguns vão passar, outros não, e a coisa vai ficar feia. Só então os Barguras aparecem para poder fazer a limpa final. Então imagina essa situação desesperadora, essa cena onde esses demônios têm esses poderes, né, tanto invisibilidade do Bargura quanto desse zumbido do chasme que é capaz de deixar uma criatura inconsciente. Fora a picada dele que vai sugar a essência, a vida, os pontos de vida máximo das criaturas, né, dos aventureiros ou de quem estiver acompanhando eles nessa missão. Seria já um terror. Dá para fazer aqui uma aventura de horror bem pesada. Os aventureiros terão que estar num nível mais alto, sim.
sei lá, nível 10 talvez, para que eles possam resistir a tanto dano, tanto ataque, tanto conflito com os demônios antes de conseguirem chegar diante do Balor. Talvez, né, como eu disse, o combate contra o Balor não seja fisicamente, corpo a corpo, mas seja essa de repente, destruir a essência dele, para que ele desapareça. Enquanto isso, os aventureiros estão lutando e tentando sobreviver e destruindo os Chasmes e os Balguras. Se você tiver uma ideia também, não deixe de compartilhar no fórum do RPG Next. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar. Se tiver dúvidas, escreva para rafael47@rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio. Pretendo juntar as dúvidas e criar um episódio separado com respostas a todas elas, tá bom? Um obrigado a Gleico Vieira Pereira pela edição desse episódio e não deixe de comentar com seus amigos e amigas que não conhecem ou não ouvem podcast para procurarem por RPG Next no Spotify. Lá estão todos os nossos episódios, todos os programas que a gente produz estão divulgados também no Spotify, tá bom? E não perca o próximo episódio, onde irei dar continuidade nos demônios, só que dessa vez irei apresentar a você o Dretch, o Glabrezu e o Goristo, beleza? Então muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.